As imagens da Vasco TV. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vai deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Aí, o time do Vasco. Oi, eu sou o Felipe Gabriel e sou um cria da colina. O cria da colina. Cara, eu fiquei muito feliz. No começo eu não acreditava, né? Você fala que vai lá pra São Januário quando eu era pequeno. Caraca, eu nunca tinha ido pra um estádio assim direito, assim, só é pra ver jogo. E depois você passar a conviver todo dia dentro de São Januário foi muito marcante, fiquei muito feliz e isso você acaba se identificando mais com o clube, né? Quem trabalhava no Vasco ainda era até o pai do Ryan, ele que me aprovou naquela peneira. É uma grande coincidência que depois, quando eu vim pro Vasco, eu encontrei o Ryan também, a gente é da mesma geração. E aí eu lembro bastante, foi um dia especial também, fiquei muito feliz. Depois disso aí, com 11 anos, eu tô até hoje. Cara, quando eu entrava em São Januário, eu queria estar jogando dentro de São Januário. Uma partida com o Vasco, contra qualquer clube, mas eu queria estar jogando dentro de São Januário. Hoje eu já realizei esse sonho, né? A categoria de base tem esse privilégio de jogar dentro desse estádio que é muito histórico. E depois disso, quando você realiza esse sonho, você vai pensando em outras coisas, né? Hoje eu penso em estar aqui com esse estádio lotado, a torcida nos apoiando, que esse agora é o meu grande sonho. Cara, cheguei bem novo, né? Treinei 2 anos com o treinador de goleiro lá de Niterói, que me ajudou bastante. Foi meu primeiro contato assim com um treinador de goleiro. E quando eu vim pra cá, eu fui recebido pelo Fabrício, que tá até hoje aqui no clube. É um cara que me ensinou bastante, que foi fundamental na minha formação. Então eu sou muito grato a ele por conta disso. É ele que me aprovou também dentro do clube. E depois a gente se encontra na categoria sub-15 e a gente tem um contato grande até hoje. Ele foi bastante importante na minha formação. Cara, meu pai foi o fundamental, né? Como ele já esteve no meio, ele já entende muita coisa, então eu acabo falando que eu sou um pouco privilegiado em questão disso, né? Porque tem muitas coisas que aconteciam, que ele já me alertava, coisas que podiam acontecer que ele já me alertava, então eu já ficava ligado. Então meu pai foi um cara muito importante na minha formação extra-campo. Claro que ele me ajudava muito, mas ele não entendia tanto da posição. É você querer realizar um sonho de criança e um sonho da sua família também, né? Minha avó era portuguesa, então ela sempre foi vascaína, sempre falava do Vasco lá em casa, assistia os jogos. E eu acho que isso me fez ter uma identificação mais com o clube, me fez querer vir pro Vasco. E ali acho que foi um fator grande de determinância para eu escolher o Vasco. Quando eu tinha 11 anos eu tinha escolhas de outros clubes, mas isso pesou bastante. Minha avó sempre falava que queria me ver no Vasco, na seleção. Hoje ela não tá aqui, mas, cara, é um sentimento assim meio inexplicável, né? Você entrar numa partida oficial pelo Vasco, a visibilidade que o Vasco te dá é muito grande. Então, no começo a gente não tinha tanta noção da responsabilidade por ser tão novo, né? Mas quando vai passando os anos, você vai jogando campeonatos mais pesados, com visibilidade de torcida, ser tão novo, tendo um reconhecimento da torcida, você acaba, caraca, o Vasco é muito grande. Cara, meu maior sonho com a camisa do Vasco é estrear dentro do São Januário com o estádio lotado, né? Você poder jogar um jogo aqui dentro com a torcida te apoiando vai ser muito gratificante pra mim. Como eu falei, né? Teve uma época que eu vivia mais aqui do que na minha casa. O Vasco Eu entrei no Vasco por amor ao clube e hoje eu sou mais apaixonado de quando eu entrei. Já tive na arquibancada torcendo e hoje, às vezes, poder fazer parte de um aquecimento é muito gratificante. Então, o Vasco é tudo na minha vida, vai ser um clube que vai ficar marcado no meu coração para sempre. E eu sou muito grato também por todos os profissionais que trabalharam comigo e por tudo que fizeram por mim aqui dentro desse clube. Tem dois. Eu tenho um jogo do PSG, sub-13, foi a final que a gente foi campeão, que eu pude defender 2 pênaltis. O governo tirou dele e o resto não importa. Meu brother, você
vocês têm que fazer igual eu. Brincar nessas casas chinesas aqui, ó, porque elas não pagam propina. E tem um jogo também que foi a mudança-chave, que foi contra o Fluminense, sub-15, que eu faço muitas defesas difíceis e o treinador da seleção tava lá e acaba me convocando dentro desse jogo. Então acho que esses dois jogos foram bastante importantes na minha trajetória aqui no Vasco. Cara, foi uma coisa meio que inesperada, né? Ninguém espera um goleiro fazer um gol, ainda mais num clássico. Não tem nem muito o que falar de Vasco e Flamengo, né? É um clássico muito importante aqui no Rio. E eu pude fazer um gol e contribuir para ir para os pênaltis e pegar 3 pênaltis ainda. Então foi um dia muito marcante para mim. Eu já tinha até comentado com os meninos que se acontecesse um dia de eu ir para a área para eles jogarem a bola na minha direção, que eu tenho um pouco de noção de cabeceio. A gente treina bastante também essa situação de cobertura e tudo mais. Então você acaba tendo uma noção de cabeceio e por conta da minha altura também, eu pude tirar vantagem nisso e pude fazer um gol contra o Flamengo. Foi muito legal esse dia. Sempre tento ajudar eles e deixar eles os mais ligados possível para que a gente não sofra tanto dentro de um jogo. Então eu tento me comunicar bastante, que é uma forma de eu me sentir ligado no jogo também. Às vezes a bola não chega tanto, então é uma maneira de eu me sentir conectado no jogo e deixar a equipe conectada e com a intensidade lá em cima. O futebol é muito, muito difícil. Quando eu estava num período muito complicado, foi na minha transição para o 17, foi um período bastante complicado. O que eu busquei fazer foi treinar bastante, bastante pé no chão, me dedicar bastante nos treinos, ouvir quem tinha mais experiência que eu. Então acho que isso foi o fundamental ali para que eu pudesse não oscilar tanto, continuar numa crescente boa, que eu acho que isso que me deu bagagem até agora no meu último ano de sub-20. Cara, minha primeira convocação foi com 15 anos. Eu cheguei um pouco nervoso lá, né? Ser tão novo, você alcançar um patamar tão alto assim, de nível nacional, onde tem muitos jogadores que querem estar lá na seleção. Bate uma ansiedade, mas depois do segundo dia ali já passa, já se ambienta com os meninos. Acredito que isso tem sido fundamental para ganho de experiência. Você viver com atletas de outras escolas de São Paulo, do Sul, você acaba entendendo um pouco mais de como é o futebol. Cara, foi uma experiência legal, uma experiência muito desafiadora. Você ficar... O pessoal acha que é fácil, né? Você ir pra seleção, disputar um sul-americano, mas não. A gente fica 40 dias longe da família. É um período bastante complicado, de muita adaptação. Nosso sul-americano foi no Equador, um país totalmente diferente, cultura totalmente diferente. Ainda tinha a questão da altitude, que a gente estava muito unido e muito focado no nosso objetivo do título. Sim, a questão de ídolo de goleiro, o Vasco tem muitos ídolos de goleiro, né? Eu acabei não acompanhando, mas o Germano é um cara bastante ídolo aqui no Vasco. O Acácio também tem uma história bonita aqui. O show que eu acabei vendo foi o Martin Silva. Martin Silva, eu gostava muito do Martin Silva. E hoje tem o Léo aí, né? Que é uma baita referência. E tá construindo uma história muito bonita com a camisa do Vasco. O Felipe Gabriel fora de campo é um menino muito tranquilo. Sou um cara bem família, que sempre procuro estar com a minha família. Sou mais caseiro, prefiro ficar em casa, junto com a minha família, que às vezes a gente fica bastante tempo longe, né, por conta da rotina. E acho que você aproveitar esse momento para ficar junto com quem você ama é muito importante também, para que te dê um gás para quando você volte pro clube, você desempenha seu melhor futebol. Que tudo que eu fiz para chegar aqui valeu a pena. Não me arrependo de nada de ter abrido mão de muita coisa para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Se pudesse fazer tudo de novo, eu faria. E continuo, né, nessa pegada aí, de trabalhar,
de me dedicar, até porque não tem nada definido ainda. É uma torcida muito apaixonada, uma torcida que sempre vai estar te apoiando ali, que nunca vai largar tua mão. Então, essa conexão de jogador e torcida faz total diferença dentro de uma partida. Tá aqui, Cássio, olha pra mim. É aquela plataforma dos 100, é? É, 100 de bônus, é? Olha ali a cara dele ali. Eu 600, Raul. 600, não foi, Ivan? Eu ganhou, ó. Olha aí, saiu de novo. Galerinha, plataforma... Imagino o Felipe Gabriel muito mais maduro do que sou hoje, com uma mentalidade bem melhor do que eu tenho de agora, e dando muita alegria para a torcida vascaína, ganhando os títulos, fazendo história, e é assim que eu me vejo. A mensagem que eu deixo para a vascaína é de agradecimento por tudo que eles representam para nós atletas, e que eles possam esperar uma safra de geração que teve daí que sempre vai estar lutando pelo clube. Eu acredito que os meninos que estão hoje no clube são muito determinados a isso, a jogar por eles, pelo amor que eles transmitem pra gente. Porque essa torcida é inexplicável o que eles fazem com o Vasco. Tá, tem uma música que eu gosto muito, O Vasco é minha alegria, minha loucura é minha vida. Tua história vamos honrar, pela glória vamos lutar pra sair campeões. Nunca vão entender esse amor, Vasco da Gama pra sempre. Vou te amar, na barreira eu vou festejar. Amigo torcedor vascaíno, último dia de preparação do Vasco da Gama para enfrentar o Corinthians amanhã, dentro da Neoquímica Arena. É jogo importante, tem aí uma pulga atrás da orelha do técnico Renato Gaúcho para definir o time titular. Eu vou trazer isso aqui para você, além dessas muitas outras informações. Tem grande nome da base do Vasco que hoje se destaca no clube de Goiânia, o Atlético Goianiense. E ele falou um pouco sobre esse momento que passou pelo Vasco da Gama, né? Um desabafo desse jogador. Deu bom para o Vasco. Thiago Mendes vira dúvida contra o Corinthians. Vou trazer no detalhe. Gregory sendo